Você sabe o que acontecia com um matador de criança na Casa de Detenção de São Paulo, no Pavilhão 9? Não? Vai saber agora. Luizinho, roda a vinheta, irmão. Mano, na Casa de Detenção de São Paulo é o seguinte, mano, quando chegavam uns caras com uns crimes, você tá ligado, cabuloso, principalmente morte de criança, né, que dá aquela puta repercussão, você tá ligado? O cara chegava na detenção, o barato já tava louco, mas só que assim, se soubesse, nem chegava, mano. É chegar lá na triagem no Pavilhão 2, cerol na criança, já era, já ia nessa. Mas quando o cara passava desapercebido, sabe, dava aquele perdido, que era aquele cara meio malandro que ninguém tinha certeza do que aconteceu, e chegava lá no Pavilhão 9, se ele fosse descoberto, o pessoal falava assim, mano, o cara ali matou, já era, tio. Era finado. Se pegar a Casa de Detenção de São Paulo, era perigosa naquela época, o bagulho era louco. Então, galera, aí pra vocês verem como que o barato é tão louco, sabe? Quando eu fui preso, mano, eu tinha um mano que eu conhecia aqui da rua, o nome dele era Toninho, mano. Toninho era até um cara que a gente conhecia, ele era da favela aqui na Quebrada, né? Quem é da Zona Leste sabe que quebrada que eu tô falando. E o cara era até um cara da hora, que nós pelo menos sabíamos, né, meu? Que ele era um cara malandro. Só que esse cara, mano, ele tava na morte, você tá ligado, de uma criança de 5 anos de idade, meu. Puta que pariu. Só que ninguém sabia, ele tava no 9 e tava passando batido. Cheguei lá, cumprimentei, troquei uma ideia, fui na sala dele, morava com os manos malandro. Mas, no dia que nós fomos sumariar quando nós fomos responder o nosso processo no fórum, ele foi junto com nós. Quando nós chega no fórum, uma coisa que nós nunca tinha visto, tá ligado? Tinha um polícia sentado ali na frente. Aí eu olhei pro meu parceiro e falei, pô, e esse polícia? Eu olhei pra ele e falei, esse cara aí, que é o quê? O cara tá com um jornalzão na frente, você tá ligado? Sem olhar pra nós. Mas, você tá ligado? Era diferente. Eu já tinha ido várias vezes sumariar e nunca tinha visto um polícia ali sentado naquela mesa ali, que é dentro de um corró lá no fórum. E de repente, você tá ligado? Nós começa a conversar entre nós. Aí eu falei, porra, Toninho, você já viu esses caras aqui? O cara falou, eu nunca. Aí o polícia falou assim, como você nunca viu eu aqui? Eu tô por causa de você. Porra, meu amigo. Aí o barato ficou louco. Aí nós já tá por causa dele, qual que é a fita, meu? Aí eu já logo, e aí, que bem que você tá, Toninho? É porque tava todo mundo sumariando, então nós ia saber. Aí ele chegou e falou assim, não, é que aconteceu um acidente com uma criança. O polícia, mano, ele tá com o jornal na frente, não tá olhando pra nós. Jornalzão, o polícia falou assim, acidente com várias marcas de chute. Que acidente com queimadura de cigarro? Puta, aí nós já estranhamos ele, já fomos pra cima. Eu falei, Toninho, você matou a criança. Ele, não, foi acidente, nós já deu um boxe, o polícia já levantou, falou, não pode zoar o cara aqui, se vocês zoar, vocês já vão responder processo e tal. Se o juiz chegar aqui, vocês vão tudo se ferrar, então sai de perto do cara, senão eu vou tirar vocês. Aí, como não tinha pão de ir, nós saímos de perto e ficamos conversando, dialogando. Aí ele tá tentando justificar, falando que o moleque caiu da escada, só que aí o polícia tá, não, lá no alto não caiu da escada não, mano, você chutou ele e ele tava com queimadura, você e a mulher, a mãe dele e tal. Aí a gente pegou, você tá ligado? E foi levando, em conta, porque nós sabíamos que nós ia falar com o juiz ainda, e ele ia falar com o juiz. Se nós dar um bumba nele ali, você tá ligado? Ele chegava lá pro juiz e falava, nós ia se complicar. Aí ficamos quietos, galera, esperamos. Aí ele pegou e foi lá falar com o juiz, nós fomos também fazer nosso sumário, aí todo mundo voltou. Imagina o que aconteceu, galera. O bagulho ficou louco. Então, galera, o negócio é o seguinte, o que aconteceu, certo? Ele sumariou, nós sumariamos, ele foi condenado a 28 anos de prisão, você tá ligado? Tá, nós é abolicionista penal, mas por nós ele pegou até pouca cadeia, porque nós tá ali na força do ódio, todo mundo preso, uma neurose. E aí, você tá ligado? Todo mundo entra dentro do elevador, e os policiais é a escolta, que ia levar nós de volta pra dentro da Casa de Detenção de São Paulo. Isso daí era umas 6 horas da tarde já, né? Aí os policiais vêm, faz todo mundo ficar, então nós estamos em 3, né? Faz nós 3 ficar olhando de frente pra parede do elevador, certo? Nós não podíamos estar olhando pro lado. E aí a gente começou a escutar que o elevador tava se movimentando, bum, bum, bum. Aí eu dei aquela olhada assim, o policial, o que é que você tá olhando? É pra pescoçando não e tal. Os policiais estavam dando uns bumba nele, tá ligado? Aí nós desce, você tá ligado? O bonde tá esperando nós lá no subsolo do fórum. Como que era o bonde antigamente? O bonde, até hoje, né? Era o seguinte, era um carro antigo, todo fechado, você não tinha visão pro lado de fora. E ele era dividido, você tá ligado? Em 2 partes. Então 2 partes escuras pra caramba. Na hora de colocar nós, o policial primeiro colocou ele de um lado, e aí o polícia ia colocar de nós do outro. Eu peguei e falei pro polícia, falei, senhor, coloca nós junto com eles e tal.
coloca nós junto com ele. Aí o policial falou assim, não, não vou pôr, porque vocês vão matar o cara. Eu falei, não, se nós vamos matar o cara, você é louco. Se nós matar o cara, nós não saímos mais da cadeia, nós não vai, nós só vai trocar uma ideia. Aí o polícia, tipo, falou, não, eu pôr, o senhor coloca. Aí, a vez do cara empurrar nós pro outro lado, empurrou pra junto, pegou e colocou nós junto e fechou o bonde. Mano, você tá ligado? Aí o bonde saiu. Aí na hora que o bonde saiu, só que lá dentro é escuro pra caramba, tava de noite, né? Daqui a pouco nós, e aí, Toninho? Ele, oi, pai, nós começamos a catar ele socar dentro do bonde. Teve uma hora, mano, você tá ligado? Que o baratão escuro que eu tava com um cara assim segurando pelo pescoço, na hora que eu fui ver, era meu parceiro, mano, eu falei, pô, é você, cadê o cara? Ele tava lá no fundo do bonde. Aí nós demos vários bumba nele, aí um certo momento o bonde parou. Pum, aí o bonde parou, aí os caras abriu, eu falei, mano, os caras tá zoando você, ele tá... Aí ele pegou e saiu, os caras, vem pra cá. Aí ele pegou e entrou pro outro lado, mano, tá ligado? Aí os caras fechou, andou mais um pouco, daqui a pouco parou de novo. Aí os caras parou, só que aí o bonde tava se movimentando, parecia que o bonde tava amando. E aí nós escutava, aí escutava, fica quieto. Aí os polícia tava colando ele, dando um pau nele. Aí os polícia veio, abriu o nosso lado, veio, trocou uma ideia e falou assim pra nós assim, ó, o negócio é o seguinte, galera, pra vocês dois, eu vou dar uma Coca-Cola pra vocês, certo? E vou pedir pra vocês, quando chegar lá na detenção, se ele caguetar vocês, tipo que vocês bateram nele, nós vai falar que vocês não estavam juntos. E se ele falar que nós, policiais, batemos, nós vamos esperar que vocês cheguem e falem que não sabem de nada. Fechou? Nós estamos, é isso mesmo. Demorou, vai ser isso mesmo. E não deu outro. Aí os policiais, nós tomamos uma Coca-Cola, eu falei pro policial, senhor, deixa nós matar esse cara e fugir, falar que nós fugimos. Ele falou, não posso fazer isso, que aí vai sobrar pra todo mundo. Aí os caras fechou, nós tomamos uma Coca-Cola, pegaram as garrafas, tá ligado? E deram um pau nele e levaram nós pra casa de detenção de novo. Chegando lá na casa de detenção, né, ele desceu, ele já não voltou pro pavilhão 9 mais. Aí nós descemos, voltamos pro pavilhão 9. No outro dia, veio uma requisição pra nós lá no pavilhão. Requisição é quando os caras chamam o preso lá na Divinéia, você tá ligado? Pra dar depoimento. Nós não sabíamos o que era, já imaginava que era isso. Chegando lá, tinha vários policiais de várias patentes, querendo saber o que aconteceu dentro do bonde. Tô quieto, não tenho conversa com polícia, nós estamos presos. Aí eu tô sentado assim, o policial começou a mostrar um álbum de foto. E nesse álbum de foto, vários polícias, passou o polícia, você tá ligado, que era o que ela que tinha feito a nossa escolta. Eu comecei a rir que eu não aguentei. Aí o policial falou assim, é esse daqui então? Eu falei assim, eu não tô entendendo, porque ele não tinha falado nada, fingi que eu não sabia. Eu falei assim, eu não tô entendendo. Esse o quê? Ele falou assim, é esse daqui que tava batendo no outro preso? Eu falei, não. Ele falou, por que você riu? Eu falei, eu tô rindo porque o senhor tá mostrando um álbum de foto para reconhecimento com um cara que tá lá no pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo. O senhor é polícia. Aí ele falou assim, pô, mas ele tá alegando que os policiais bateram nele. O que você acha disso? Eu falei assim, senhor, ele matou uma criança de 5 anos de idade, deve estar com a mente já sendo consumida pelo terror. Então ele tá arrumando algum assunto pra não ficar na detenção, porque na detenção ele vai morrer. Aí o policial, você acha que é isso? Eu falei, eu acho, eu não vi, não parou em lugar nenhum, veio direto pra cá, eu não vi ninguém apanhando. Aí o policial falou, então tá bom e tal. Aí nós pegamos e voltamos pro pavilhão 9, tá ligado? Só que ele não tava no seguro, ele tava no pavilhão 2. E o pavilhão 2 não era seguro. Aí no outro dia, o que aconteceu? Nós pedimos uma requisição, um amigo nosso que ficava no pavilhão 2, Gervasoni, ele trabalha na judiciária, então ele veio com uma requisição, quer dizer, mandar chamar nós. Aí eu e esse meu parceiro, que estava no pavilhão 8 ou no 9, chamou nós fomos lá no pavilhão 2 e fomos lá na cela que ele tava. Aí chegou lá na cela dele e nós falamos pra ele, falei, mano, você tá caguetando os polícia lá? Se caguetar nós vai meter o cerol em você. Aí ele, não, e tal, e pá. E acendemos pros caras, falamos assim, mano, os caras que ele morava lá. Lá era um pavilhão de trabalho, não era um pavilhão, né, mano, violento, você tá ligado? É um pavilhão sossegado. Mas ninguém ia aceitar um cara que matou uma criança de 5 anos de idade, mano. E nisso daí, você tá ligado, os caras lá ficaram tal na reunião deles e nós saímos fora. Aí no outro dia, os caras removeram ele da Casa de Detenção de São Paulo, o Toninho, que era aqui do Jardim Santa Terezinha, aqui da favela aqui, ele foi removido pro Centro de Observação Criminológica, é o COC que tem até hoje, lá no Parque da Juventude, na época, era um lugar onde que fazia exame criminológico. E eu nunca mais ouvi falar dele. Passou batido, galera, tá ligado? Mas não era sempre assim. Aí passou batido, deu sorte, mas tomou vários pau, moro, galera? O couro comeu bonito. É isso.